Eu acho que a gente pode entrar nessa conversa. Aliás, primeiro, bom dia, né? Bom dia para você, para Josias, para Sakamoto, para nossa audiência. E eu queria destacar duas coisas hoje, Fabiola. Ontem, no fim do dia, o presidente Donald Trump voltou a falar do Brasil, voltou a dizer, disse inclusive uma frase que ele costumava usar aí para descrever o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele usou para o Lula, que o Lula é um homem bom, que ele gostou muito, enfim, que gostou muito da conversa, e disse pela segunda vez no mesmo dia que pretende ir ao Brasil, Fabiola, o que seria uma enorme surpresa, dado que durante o governo Bolsonaro e o governo dele anterior de 4 anos, o Trump nunca esteve no Brasil, né? E ele tinha no Bolsonaro um grande aliado, ainda assim jamais pisou no Brasil, né? Portanto, se confirmar essa visita do Trump no Brasil ao Lula, seria uma coisa bastante inédita e surpreendente. Por outro lado, Fabiola, a gente percebe um silêncio ensurdecedor no Departamento de Estado, silêncio absoluto. A ordem é de não dizer nada. Ontem a gente relembra quem nos assiste aí, o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, foi designado para ser esse ponto de contato entre o governo brasileiro e o governo americano para as próximas reuniões entre Lula e Trump e para tocar a negociação comercial que vem aí para diante. E essa escolha foi vista pelos bolsonaristas, ou assim eles o fizeram crer, né? Porque estão em busca aí de uma narrativa, dado que nas últimas 3 semanas estão acumulando reveses aí nos Estados Unidos em relação à pauta deles de punições ao Brasil que possam levar a uma anistia, né? Eles ficaram sugerindo que o Marco Rubio funcionaria como um cavalo de Troia nessa relação, que ele serviria, em vez de intermediar e chegar a um bom andamento, a um bom acordo entre os dois países, que ele serviria para tumultuar o meio de campo. E por quê? O Marco Rubio e o Departamento de Estado é visto aqui em Washington como um dos enclaves mais ideológicos, mais MAGA, né? Make America Great Again, e mais bolsonaristas na capital, no governo Trump, né? Um dos menos pragmáticos, tanto que vem do Departamento de Estado boa parte das sanções ao Brasil. Coube ao próprio Rubio anunciar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sofreria a Magnitsky mais de 2 meses antes disso se concretizar. Enfim, então, no momento em que Rubio é escolhido como interlocutor, isso é visto como talvez um caminho mais difícil para o Brasil, e é isso que os bolsonaristas, o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro, enfim, que estão aqui nessa campanha, ficaram propagandeando. De outro lado, ele é o chefe da diplomacia americana, então seria óbvio que ele liderasse essa interlocução. Ele tem um chefe muito claro, né, o presidente Trump, que dá os direcionamentos, e o próprio Rubio já teve que entubar aí uma série de decisões do Trump que eram contrárias às suas pautas políticas públicas, inclusive em relação à Venezuela, onde o Rubio é completamente contra qualquer tipo de negociação com o governo de Nicolás Maduro, e o Trump tem feito uma série de negociações, inclusive com a PDVSA, envolvendo petróleo, enfim, coisas que o Rubio não é favorável e tem tido que concordar. Portanto, em relação ao Brasil, seria, digamos, um caminho menos difícil para ele aí, para voltar atrás, mas chama atenção o silêncio no Departamento de Estado, que é altamente poroso ao argumento dos bolsonaristas e que desde ontem manda toda e qualquer demanda da imprensa, de qualquer pessoa, direto para a Casa Branca. Eles não querem nem saber de conversa, Fabiola. É isso que está acontecendo aqui. Aliás, eu queria pegar uma frase do ministro Fernando Haddad para você analisar com a gente aqui, Mari. Porque, claro, a gente está falando muito, teve um clima, a conversa entre os dois está muito curioso até, né? Extraordinariamente boa, muito boa, ele é ótimo, sei lá. Eles estão nesse clima, os dois, e isso está até curioso. Mas o que interessa o Haddad é a derrubada das tarifas, né? Esse é o ponto que interessa o Brasil e interessa também os americanos, que estão sofrendo demais com esse tarifaço também dos Estados Unidos, que estão pagando mais caro produtos que são importados. E o Haddad, numa entrevista hoje cedo, ele disse o seguinte, que ele tem a expectativa de que essa conversa entre os dois vire a página do tarifaço.
E aí eu lhe pergunto, Mari, você está cobrindo isso desde o início. Você acha que realmente é o início da virada de página? A gente vai ver essa virada de página com o tarifaço? Você viu uma porta sendo aberta? Olha, Fabiola, claramente tem um desejo aí do governo americano e da Casa Branca de mudar a relação que vem estabelecendo com o Brasil nos últimos 3 meses. A inflação nos Estados Unidos segue subindo, tem uma série de preços que são muito sensíveis para o consumidor final, como a carne, o café, enfim, que são produtos brasileiros e que estão mais caros aqui nas gôndolas, e os americanos percebem isso com muita clareza. A gente já comentou aqui antes que agora você vai a uma cafeteria aqui no seu bairro e esse café vai custar US$ 8. Quem é que vai pagar US$ 8, entendeu? As pessoas estão, assim, incomodadas, obviamente, e quando você justifica essas tarifas com base numa questão política, como foi o caso do Brasil até agora, fica ainda mais sem sentido, né? Por que os americanos estariam pagando mais caro por conta do processo judicial em relação ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro? É algo até que os americanos passaram a ter um pouco mais de curiosidade, até para entender, mas foi condenado. O que houve? O que tem a ver? Enfim, de alguma maneira, o Trump parece estar querendo virar um pouco essa página, né? Entendendo que, por exemplo, o país dele tem superávit com o Brasil, né? Assim, o superávit na balança comercial, o que, aliás, é um dos 3 países do G20 em que os americanos têm superávit. Não é pouca coisa. Portanto, há um interesse. A gente contou aqui que o Joesley Batista, do grupo JIF, esteve na Casa Branca falando disso, falando dos empregos. Quer dizer, nas últimas semanas, uma série de discursos que não são políticos, que não são sobre suposta perseguição política, sobre golpe de Estado, sobre assuntos que são muito pessoais para o Trump, mas assim, se tem uma linguagem que ele entende, é a do dinheiro, e essa linguagem começou a entrar em campo de um jeito bastante efetivo, com empresários chamando a atenção dele, dizendo, olha, tem coisas acontecendo aqui com o Brasil que não fazem sentido para sua administração. Então, Fabiola, a impressão que dá é que houve sim uma chave virada. Agora, na prática, as tarifas continuam em vigor, né? Não houve ontem um avanço, digamos assim, em termos do que vai ser um acordo comercial entre os dois países, embora a conversa tenha sido praticamente inteira sobre questão comercial, sobre trocas, enfim, sobre economia, mas não houve ali, olha, qual é o nosso plano? Quanto de tarifa a gente aceita retirar? Quanto vai colocar? Vocês vão abrir o mercado de etanol? Não se falou nem em terras raras, né? Que é um assunto de extremo interesse para o presidente Trump, né? Isso não foi tocado, quer dizer, então ainda é bastante embrionária essa distensão. A gente, inclusive, a gente trouxe em primeira mão, você vai se lembrar, né? Eu falava da possibilidade de que eles se encontrassem na Malásia, o próprio Lula sugere isso ao Trump, os dois dizem que, bom, talvez seja o caminho, porque ambos estarão lá no fim do mês, né? Mas é isso, eles vão ter que se encontrar pessoalmente e as equipes vão ter que trabalhar em busca de um acordo, né? Que eles vão anunciar aí num encontro presencial. É isso que se espera, é isso que a gente deve ver a partir de agora, nas próximas semanas. Enfim, uma coisa intensa e, ao mesmo tempo, bastante reservada. Chama a atenção o quanto a diplomacia brasileira está se movendo com muita cautela e muito silêncio. Esse telefonema foi todo orquestrado longe dos olhos do público para acontecer, para que a imprensa soubesse depois do acontecido. Então, assim, tudo isso mostra uma cautela, porque é um jogo ainda muito arriscado. Tanto que a palavra de ordem em Brasília segue sendo cautela, Fabiola, e o jogo não está ganho, né? Se o Lula achar que agora já ganhou, aí sim é o risco, né? Então a cautela segue sendo fundamental e as tarifas ainda estão colocadas. Como é que vai seguir o jogo é o que a gente vai ver nas próximas semanas e vai voltando aqui para contar.